Cuidado com o que vocês chamam de homem de verdade. Eu falei sobre misoginia gay, que é uma coisa. Agora, uma outra coisa são as mulheres que estimulam masculinidade tóxica, achando que estão fazendo um grande mousse, e no final acabam descobrindo onde é que o inimigo dorme. E esbarra numa homofobia escancarada. É um mico. Elas querem um cara masculino, muito provedor, que tenha pânico de parecer viado, que seja cavalheiro, essa coisa de homem. E aí, a revelação é que a maioria desses homens de verdade, provedores, que eles seguem essa cartilha da masculinidade, eles também vão esperar que você siga a cartilha do feminino, do lugar que você é esperado dentro dessa estrutura, que é o que é a lógica da submissão, é a lógica do domínio, é a lógica do controle, é a lógica do poder, que é isso que você tá dando pra ele, que você tá almejando num relacionamento. E você viu que o Calvo do Campari foi preso por agredir a ex-mulher, né? E também o caso da Cíntia Chagas, e também o de várias outras mulheres que buscavam esse homem de verdade. Ah, não, mas eu não quero um cara que pareça o Calvo do Campari, você que pensa. O que o Calvo do Campari pensa é a mesma coisa, é a mesma base ideológica do que você espera num homem de verdade, minha linda. Eu quero um homem de verdade, entendeu? Um homem que nem os de antigamente. Todo homem que sente, expressa sentimentos, tá disposto a se comunicar, elas entendem como viado. Tudo pra essas mulheres agora é um hipotético homem gay. E aí, tal qual um hétero top, todo homem que não performar essa masculinidade frágil é viado. Ou seja, elas caíram nessa ladainha. Aí lá na frente, elas começam a viver horrores com esse cara, o estereótipo do homem bruto se materializa no dia a dia, depois elas ficam, oh meu Deus, o que fazer? Como este homem me odeia? É a revelação do homem de verdade, que você achava que os maiores red flags eram o que fazia ele um homem de verdade. Se o cara não quer viver sendo do seu provedor e pagando absolutamente tudo pra você, ele é gay. Se emociona com algo, ele é gay. Esses dias eu vi um comentário num vídeo do Francisco Witt que ele tinha se emocionado assistindo Caramelo, aquele filme do cachorrinho, e aí comentaram assim, quem casou, casou. Vários comentários assim, tipo assim, hã? Vocês querem um cara que engole emoções tocando a parede? Assim, esperar que esses valores vão te dar alguma coisa em troca ou vão te contemplar algum momento do futuro é completamente uma armadilha pra você não entender que você tá caindo nessa lógica de ser submissa a um cara que tem o controle e o poder, né, centralizado ali, é basicamente parte dessa masculinidade tóxica que uma hora pode se voltar contra você. Alimentar essa ideia do você é gay se você não faz alguma coisa que um homem provedor faria. Perseguir a mesma cartilha de masculinidade que o homem hétero alimenta e rejeitar qualquer coisa que seja considerada feminina demais não vai fazer você encontrar o homem da sua vida. Ah, porque tem homens que realmente, no fundo, gostam de outros homens e eles descontam isso nas mulheres. Pois é, quanto mais ele quiser se afirmar como um homem de verdade, mais ele vai estar tentando a vida toda dele esconder isso. Tudo que essas meninas querem num homem de verdade, provedor, bruto, que assume tudo, que toma conta, controla tudo e deixa você em casa fazendo bolo. Adivinha? Todos os homens que odeiam mulheres são inseguros com a própria sexualidade. Red Pill, Alpha Male, Sigmas, todos eles têm uma coisa em comum. Eles precisam criar teorias de masculinidade para justificar por que nenhuma mulher quer ficar com eles por livre e espontânea vontade. Eles odeiam a liberdade feminina porque eles sabem que em uma sociedade em que a mulher é livre, eles não têm vez. Nenhuma mulher que se valoriza nunca ia escolher ficar com eles. Eles usam os valores tradicionais para colocar a mulher num papel onde eles se sentiam superiores, quando a mulher era calada, submissa e sexualmente disponível. E por trás de todo esse ódio tem medo, tem inveja, tem frustração. Tem frustração com a sua história, com o seu corpo, com a sua sexualidade e com a sua incapacidade de se conectar com uma mulher. Porque uma mulher que se conhece e se valoriza jamais se deitaria com um homem que é macho na teoria, mas é covarde na prática. E se você quer aprender sobre os sinais e escolher homens bons, corre no link da bio. Uma cientista descobriu que uma bimbada dura em média 7 minutos. 7 minutos, minha irmã? 10 mil terminações nervosas, 7 minutos. Agora eu vou procurar na rua, quero pegar mais de um e os caras não entendem. Mas vamos lá, 7 minutos. A cada 7 minutos, 60 penetrações. Então significa que 7 vezes 60 são 420 penetrações por bimbada. A média da pingolinha brasileira é de 15 centímetros. Então 15 centímetros vezes 420 penetrações significa 6.300 centímetros. Ou seja, 63 metros que a pingola percorre. Supondo que o homem faça 3 vezes por semana, então 3 vezes por 52 semanas no ano dá 156 vezes. 63 metros que a pica percorreu, vezes 156 vezes por ano dá 9.828 metros. Vamos arredondar, 10 quilômetros. Então se o cara tem 25 anos e começou
começou com 18, são 7 anos. 7 vezes 10, 70 quilômetros que ele tem rodado. E tem rodado por quê? Vamos fazer uma comparação básica. Mulher tem um orifício. Um orifício parece o quê? Um túnel. Um túnel é o quê? Um caminho, uma estrada. A gente é a estrada. A estrada serve para levar as pessoas para todos os lugares. Um carro não. Um carro tem que ter um dono. Um carro é a pingolinha que percorre esse túnel. Esse carro tem que ser bem conservado, senão ninguém vai querer pilotar. Então agora a gente tem que apresentar os homens assim. Fulano tem 25 anos, começou com 18, 7 anos. 7 anos vezes 10 dá 70 quilômetros rodados. Dá pra pegar. O de 40 já não dá mais. Tá gasto, tá velho, motor impotente, pneu careca. Tá bom? É o que eu falo com minhas seguidoras. Espero ter ajudado. O movimento Red Pill não é libertação. É só uma nova forma de obediência. Eles dizem que acordaram, mas seguem um manual igualzinho ao que muita religião sempre ensinou, com regras, doutrinas e um medo enorme de mulher livre. Acham que ser homem é dominar, que ser alfa é controlar. Mas a verdade, estão desesperados, tentando recuperar um poder que sempre foi vendido como natural, mas foi sustentado por tradição, por cultura e por séculos de moral religiosa. Red Pill não ensina coragem, ensina medo. Medo da rejeição, medo da autonomia feminina, medo de olhar para dentro. Chamo isso de despertar. Despertar seria respeitar, ser vulnerável, crescer. Mas isso exige muita maturidade. E o Red Pill entrega uma fantasia infantil para quem tem medo de virar adulto. Você pode ser feio, que você não pode ser um coitado. Esse é o Café com Tua Amiga. Vamos tirar a hipocrisia da sala. O visual importa sim. Só que mais do que o visual, o que realmente pesa pra você não estar conseguindo pegar ninguém, é essa sua personalidade de coitada. Tenho certeza que você já viu o clássico. Uma mulher bonita chorando por homem feio e ficou se perguntando como. Como? Simples. Sabia fazer ela rir, sabia conversar, sabia levar para uns rolês legais. Simplesmente sabia fazer ela esquecer a cara feia dele. É o truque mais velho do mundo e tá disponível aí pra todo mundo que quer deixar de ser incel. Não sabe o que é incel? Eu te explico. É simplesmente o famoso pega ninguém com pitadas de ódio. Da onde nasce o Red Pill? Agora, se você além de feio ainda vem com aquele papo de derrotado de eu sou afim de você, mas sei que você jamais me daria chance porque eu sou feio. Pelo amor de Deus, né, amor? Seja feio, mas seja feio com fé. Quer pegar mulher? Tome banho, puxa assunto, mostre que é legal, tá do seu lado. Pare de seguir coach que toma café vencido. Mais amor e menos misoginia. Amigas, me desculpem, mas antes um feio que trata a gente bem do que mais um Red Pill nesse mundo. Tem um aspecto muito importante sobre o trabalho das meninas do Job que você não leva em consideração porque essa realidade não fura a tua bolha. Se elas não fizessem esse serviço, todas as nossas crianças estariam em apuros. Isso é muito real. Você não vai encontrar isso em nenhum documento, mas quem mora em cidade pequena sabe do que eu estou falando. No município de menor porte, quando vai se instalar uma fábrica ou algum grande empreendimento em que é preciso se importar trabalhadores de vários lugares do Brasil, e eu estou falando de 2.000, 3.000 homens nessa cidade de uma vez só, é uma preocupação da administração pública, e eu repito, você não vai encontrar isso em nenhum documento. É uma preocupação que se instale também uma casa de meninas, porque a partir do momento em que esses 2.000, 3.000 homens estão circulando na cidade, as mulheres e as crianças da cidade estão em risco. Se você pegar 1.000 homens que vão estar em bares na sexta-feira ou bebendo em algum lugar, aonde você acha que eles vão procurar mulher? E mesmo fora dessa realidade, tem uma menina que respondeu a um comentário num vídeo meu aqui, uma das meninas do Job, contando exatamente isso. Eles chegam lá com roupa da filha, com roupa da sobrinha, com roupa de criança, pedindo para serem chamados de paizinho, de tiozinho. Se hoje, com o serviço que elas fazem, ainda assim 65% dos estupros no Brasil acontecem dentro de casa, contra crianças, contra menores de idade, você imagina se elas não fizessem esse trabalho. Mas como eu disse, essa é uma realidade muito imunda, que você acredita que não existe só porque ela não está dentro da sua bolha. Red Pill são homens em sofrimento. Odeiam tantas mulheres porque elas não gostam deles. Eles são celibatários e involuntários. Forjam uma força, eles forjam uma superioridade pra fingir que as mulheres não são importantes. Pink Pill são mulheres que focam nelas mesmas, e se um homem ele não é digno porque não trata elas da forma como elas merecem ser tratadas, elas não ficam com eles, porque elas sabem do valor delas. Esse nome apareceu justamente dos caras falando ela é a versão feminina dos Red Pills, ela é uma Pink Pill. Não, nós somos o contrário deles. A nossa energia está na gente, no nosso poder enquanto mulheres, não neles. O Taylor Simão, o Calvo do Campari e tantos outros, eles são homens
fragilizados. Quando eu olho para as mulheres maravilhosas que me seguem, elas não estão irritadas porque elas não conseguiram um homem. Elas sabem que se não tem um cara agora, um cara incrível vai vir. Ou talvez ela não quer nenhum. Muitas vezes elas vão sim ficar bravas pelas atitudes horríveis que eles têm, mas no final do dia ela vai estar em paz com ela mesma. E para vocês, o que é Pink Pill? Comenta aqui. Vamos para mais um Verdades Difíceis de Engolir sobre Red Pill? Red Pill nada mais é que um incel. Fim do vídeo. Brincadeira, vamos lá. Maria Clara, pelo amor de Deus, Red Pill é um termo que empodera os homens, não tem nada a ver com incel. Se acredita mesmo nisso. De verdade. Na década de 90 foram criadas comunidades incel, que é o celibatário involuntário, que eram homens que não conseguiam mulheres. E eles resolveram fazer uma comunidade para meio que se abraçar e discutir sobre isso. Só que isso começou a fugir do controle, porque no meio foi começado a permitir muita misoginia e qualquer tipo de discurso de ódio não era barrado. E aí, por que eu tô falando disso? Dentro desse grupo foram começados a criar termos porque para eles tinham expandido a cabeça sobre a sociedade. E quais foram os termos que eles começaram a usar? Red Pill, Blue Pill, Sigma, Beta. Não, são grupos completamente diferentes. Tá, foi só uma terminologia ali que quem criou ali foi a mesma galera. Enfim, né? O que isso significa? Se foi criado pelo mesmo grupo, todos têm a mesma base de ideologia. O cara que tá indo em podcast se autodenominando Red Pill só tá sendo um incel um pouquinho mais burro. Não que incel seja inteligente, né? Mas eu acho que vocês entenderam. Ele é um cara que ele ainda não chegou a estourar o limite da raiva dele e saiu matando um monte de criança em escola. E a gente tem que lembrar que isso tem relação também, porque a gente sabe que um monte de massacre lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também foram realizados por esse tipo de comunidade. Porém, por que parece tão agradável assim essa comunidade Red Pill para os homens? Porque tem muito homem que tá com a autoestima muito ferida. E esses grupos são acalentadores porque eles fazem essas pessoas se sentirem não tão sozinhas assim. Tem uma identidade ali. Eles são, sim, muito... Como que eu posso dizer? Brilham os olhos para eles. Verem um grupo que está sendo tão bem receptivo e que tem tanto a mostrar que eles têm identidade ali dentro. Eles se identificam ali. Então, às vezes, o cara tá com a autoestima muito baixa. Ele não consegue realmente pegar ninguém. Ele não está bem. E ele acha um grupo que passa pelas mesmas coisas que ele. Logo, ele vai se sentir em casa. Só que o problema é esses extremos dentro desses grupos. Na verdade, esse grupo inteiro é um problema, né? Um pezinho na porta de entrada para você virar um maluco. Mas as pessoas vão continuar defendendo com unhas e dentes porque é o grupo que elas se identificam. Por mais que seja um grupo de ódio. Quando a gente começa a estudar cada um desses termos, a gente vê que sempre é um erro as mulheres estarem mais empoderadas, porque nisso os homens vão deixar de ter elas como propriedade. Quem discorda disso só tá tentando proteger a própria fragilidade, porque embasamento na sua defesa não tem. Nem científico, nem nada. A gente sabe que o cara mesmo que criou o termo alfa arrependeu de ter falado isso porque ele disse que não funciona. Nem preciso falar da desumanização da mulher, né?